Bom dia! Estamos começando mais um Despertar com Deus nesta manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Como é bom estarmos juntos aqui a cada manhã, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Nós agradecemos a sua audiência a esse programa, porque nós temos recebido muitas informações de tanta gente que tem sido abençoada com o nosso Despertar com Deus. Nós vamos começar a nossa segunda-feira, esta semana, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Pastor, vamos fazer de novo. Atenção aí, Eli, você tem que corrigir aí, tá? Faz de novo a virada. Faz a virada, tá? Tá. Vai ficar onde ele tá. Atenção. Gravando. Nós vamos começar a nossa segunda-feira glorificando e louvando ao nome do nosso Deus, como nós fazemos sempre no início de cada semana. Como é bom começar a semana em ações de graças, louvando, exaltando o nome de Deus. Não seja um murmurador. A Bíblia diz que a murmuração traz tantas coisas ruins para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Mas ela nos estimula a termos uns lábios cheios de ações de graças. Agradeça a Deus. Até mesmo as tribulações, as lutas, as dificuldades pelas quais você tem passado. Em todas elas, Deus pode te ensinar alguma coisa e também transformá-las em vitórias e bênçãos para a sua vida. Portanto, louve a Deus conosco. Você vai agora assistir a um clipe de louvor e adoração e eu quero convidar você a exaltar, glorificar o nome do nosso Deus. E logo em seguida, eu voltarei para que nós possamos refletir na palavra de Deus. E nós vamos ter um texto muito especial hoje, nesta semana, onde começamos certamente a Copa do Mundo, que vai abalar de uma certa forma as emoções dos brasileiros. Eu quero falar sobre isso, sobre ser um vencedor. E você aguarde aí, louve o Senhor, porque eu volto num instante. Em meio à dor, o conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado, mestre, exaltado, mestre, teu é o poder. Oh, mestre, vitorioso, mestre, grandioso, mestre, vem nos envolver. Em meio à dor, o conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer.
fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder. Oh Mestre, vitorioso Mestre, grandioso Mestre, vem nos envolver. Abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos, abro mão de tudo, enfim, só pra te seguir. Onde fores eu irei, o que me mandares farei, porque já não vivo eu, mas tu vives em mim. Minha vida eu te dou, o melhor de mim te entrego, Senhor, meu Senhor. Mestre, Adorado Mestre, Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder. Oh, Mestre, vitorioso Mestre, Mestre, grandioso Mestre, vem nos envolver. Oh, Mestre, oh, oh, teu é o poder. Oh, Mestre, vitorioso Mestre, és grandioso, vem nos envolver. Oh, adorado, exaltado, Mestre. Em 2014, os olhos do mundo estarão postos sobre o Brasil. O que eles verão? Uma igreja que se une para desenvolver atos de compaixão e evangelismo. Ame Brasil é isso. A gente que veste a camisa amarela e torce e vibra com o gol, vibra quando Deus toca e transforma vidas. Por isso a gente se move, não apenas para ficar numa arquibancada e pular, mas para falar de Jesus. É claro, nem sempre nós conseguimos derrubar os muros entre nós. É ou não é? Nós podemos dar as mãos por cima dos muros e juntos servirmos a Jesus e fazer a luz dele brilhar em nosso país e a partir do nosso país. Eu acredito no Ame Brasil e por isso eu estou nesse projeto. Um projeto que eu tenho certeza que veio do coração de Deus. Eu vou envolver toda a minha igreja para que nós possamos proclamar o nome de Jesus durante a Copa do Mundo. Estou aqui para te dizer que a Igreja Batista da Lagoinha está completamente engajada com o projeto, com a visão, o movimento Ame Brasil. Deus quer realmente que a gente faça diferença, que a gente evangelize e nada melhor do que você se juntar a nós. Quero convidar você, sua igreja, a se unir a nós. É algo de Deus. Venha participar. Não é? Venha demonstrar o quanto você ama o seu país e se importa com suas grandes questões. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados.
1 João 4, 8 a 10. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 4 a 6. Sua igreja já filma os cultos e transmite pela internet? Ainda não? Agora você pode começar a filmar e transmitir os seus cultos, produzir seus programas de TV e se preparar para o canal AppTV. Você sabe o que é o canal AppTV? Ainda não? Pois é, em breve você vai conhecer e vai se surpreender. O canal AppTV vai reunir todas as igrejas em um só canal. Aguarde! Bom, eu estou aqui para dizer a você que nós da Digital Vídeo montamos todo o projeto de vídeo para a sua igreja. Nós vamos até a sua igreja, fazemos uma análise do templo e dos espaços, desenvolvemos o projeto, damos consultoria e planejamento, fornecemos todo o equipamento de produção de vídeo, montamos, instalamos, configuramos tudo para você e fazemos o startup de operação e transmissão. Treinamos a sua equipe e os seus ministérios, colocamos os cultos da sua igreja na internet, por streaming. Também, se você quiser ir além, montamos um estúdio na sua igreja e fornecemos todo o treinamento para a sua igreja produzir programas para TV e internet, além dos seus cultos. Então, não perca mais tempo, ligue agora mesmo para nós. 21 3563 9318 ou 3416-0269. Eu vou repetir, 21 3563 9318 ou 3416-0269. Ou mande um e-mail para nós, contato@digitalvideo.com.br. Louvado seja Deus por tudo que nós acabamos de ouvir, de assistir. Eu espero que você tenha louvado o Senhor, engrandecido o Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Minha gente, nós estamos numa semana especial. Vamos ter aqui no Brasil a realização de um dos maiores eventos deste planeta, a Copa do Mundo. E aqueles que gostam de futebol estão com o seu coração ansioso, palpitante, porque realmente é um acontecimento muito interessante. Nós vamos jogar esta semana a abertura da Copa com a Croácia e nós estamos torcendo aí para que a nossa seleção possa fazer um bonito papel e que isso possa trazer alegria à nossa nação que tem estado tão sofrida, passando por tantos momentos difíceis. Mas olha, eu quero pensar com você sobre a questão de um jogo de futebol. Uma partida, um esporte. Esse esporte que tem sido a paixão de tantos brasileiros. É claro que isso é uma questão absolutamente cultural. Há outros países do mundo, há outros lugares, que outros esportes se tornam mais importantes do que o futebol. Há lugares em que o beisebol, a natação, o basquete e tantos outros esportes se tornam mais interessantes para a população. Mas, realmente, o futebol é aquele que mais agrega torcedores no mundo todo. É aquele que mais movimenta fortunas de dinheiro em todo o planeta Terra. Sem dúvida alguma, mais de 2 bilhões de pessoas estarão ligadas nas televisões para assistir às partidas das 32 nações que vão participar da Copa do Mundo aqui no Brasil. A última que tivemos aqui, talvez muitos de vocês não eram nascidos, como eu, 1950, o Brasil perdeu para o Uruguai na final por 2-1, o que trouxe muita tristeza naquela época. Mas o interessante de um jogo, de um esporte, de uma partida de futebol, não é simplesmente o aspecto competitivo que está dentro do ser humano, uma coisa saudável, a questão da saúde que se manifesta em qualquer esporte que praticamos, mas eu quero chamar a sua atenção para o aspecto vitória e derrota. Algumas partidas podem realmente darem empate, mas a vitória e a derrota será o resultado final. Um time entre 32 seleções será o vencedor. E a minha pergunta agora, meu querido amigo, minha querida telespectadora, é:
O que é ser um vencedor? Eu quero usar essa expressão, a linguagem futebolística, para trazer a você, neste momento, uma palavra de Deus ao seu coração. Você já tem na televisão brasileira inúmeros programas que falam de esporte e você vai poder acompanhar o dia a dia da nossa seleção e dos jogos que acontecerão. Mas eu quero usar a imagem do esporte, a imagem de uma partida de futebol, para exatamente falar como que nós podemos nos tornar um vencedor nessa vida. Gente, tem tantas pessoas que, na verdade, hoje são tremendamente derrotadas, se sentem derrotadas pela vida, estão vivendo uma depressão tremenda, perderam os seus negócios, a sua família está completamente arruinada e tem um sentimento profundo de derrota no seu coração. Como um time que acaba de disputar um torneio, disputar uma final, e ele perde. Você já viu seu time perder? Eu já vi o meu time perder. E nós saímos do estádio entristecidos, abatidos. O momento da derrota é um momento marcante na emoção humana. Imagine uma derrota dessa natureza. Quando alguém perde um parente, um ente querido, quando alguém perde para a enfermidade, quando alguém perde um filho para o crack, quando alguém perde um casamento, quando alguém perde uma relação afetuosa. Gente, isso é terrível, isso é tremendo. E o sentimento da derrota traz um sentimento também de desesperança, de que tudo está acabado, de que nada mais nós vamos poder fazer. E é exatamente aí que eu quero mostrar a você, usando essa analogia com o futebol, como nós podemos, na vida, nos tornarmos um vencedor. Eu agora quero me referir ao apóstolo Paulo. Ele escreve uma carta muito importante à igreja que estava na capital do império àquela época. Você sabe que nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, no primeiro século depois de Cristo, o domínio era romano. Os romanos dominavam politicamente aquela região do mundo. E é muito interessante que Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dirigir o texto à igreja que estava na cidade de Roma. Essa carta, para mim, é uma carta fascinante, uma carta espetacular, uma carta tremenda. Esta carta é para alguns o maior compêndio teológico que há no Novo Testamento. Ela nos ensina profundas lições doutrinárias, profundos conselhos para a vida prática de cada um de nós. E quando Paulo está escrevendo esta carta, ele escreve de muito especial o capítulo de número 8. Para mim, minha visão como pastor, um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia, se não aquele que é o mais lindo e mais expressivo. Paulo fala da vida, Paulo fala da presença de Deus, Paulo fala do sustento de Deus em todos os desígnios da história, Paulo fala da transformação que Deus opera na vida de uma pessoa em meio ao sofrimento. Nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Capítulo 8 é belíssimo. E Paulo está escrevendo esta carta, este capítulo, à igreja de Roma. Mas há um versículo que se aplica perfeitamente à nossa reflexão hoje. Como é que eu posso me tornar um vencedor? Não um derrotado, não alguém que vive olhando para o chão, alguém que vive mergulhado na depressão, na tristeza, no sofrimento, na dor, com esse sentimento de derrota latente na mente e no coração. Não. Como você pode se tornar um vencedor? Quero convidar você a ler comigo o capítulo 8 de Romanos, apenas em um versículo, o verso de número 37, onde Paulo diz: mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele está falando em versículos anteriores sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre a perseguição. No versículo 34 ele pergunta: quem nos condenará?
No versículo 35 ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? No versículo 36 ele diz, nós somos entregues à morte todo dia, corremos riscos todos os dias. Depois que Paulo está fazendo um arrazoado filosófico, teológico sobre a vida, sobre a condenação, sobre estar separado muitas vezes pelo sofrimento, ele afirma no versículo 37, em todas essas coisas, em meio às acusações, em meio a todo tipo de sofrimento, nós somos mais do que vencedores. Mas como, pastor? Como uma pessoa pode ser vencedora no meio de tanto sofrimento? Uma pessoa pode ser vencedora em meio a tanto sofrimento, quando observamos o final dessa passagem. Vencedores por meio daquele que nos amou. Ele está se referindo à figura de Cristo que nos amou e entregou sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Quando nós confiamos nesse Deus, quando nós entregamos o coração a Cristo, quando nós deixamos a nossa vida debaixo do domínio de Cristo, quando Cristo é o nosso Senhor, quando Cristo é a nossa esperança, então nós nos tornamos vencedores. Ah, meus amigos, podem vir todas as coisas, sofrimento, abandonos, condenações, julgamentos, todo tipo de tristeza o cristão pode passar nesta vida. Mas quando nós estamos em Cristo, nós superamos todas elas, louvado seja o nome de Deus. Somos vencedores em todas elas, em todos os momentos e de todas as formas e de todas as maneiras. Portanto, você que está me assistindo, talvez com o coração, com o sentimento de derrota na sua vida, por muitas crises e problemas pelos quais você tem passado, olhe para esse texto de Paulo aos Romanos, olhe para o capítulo 8, versículo 36 e 37, quando ele vai dizer, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É Cristo que nos faz vitoriosos. É Cristo que nos dá a vitória. É Cristo quem nos faz superar as tribulações. É Cristo que nos leva a lugares muito além das nossas possibilidades. Cristo é a nossa vitória. Cristo é aquele que nos torna um vencedor. Se você está em Cristo, você será um vencedor. Que Deus possa te abençoar na reflexão dessa passagem. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco eu volto para concluir o nosso programa e orar pela sua vida. Sua igreja filma os cultos e transmite pela internet? Ainda não? Agora você pode começar a filmar e transmitir os seus cultos, produzir seus programas de TV e se preparar para o canal AppTV. Você sabe o que é o canal AppTV? Ainda não? Pois é, em breve você vai conhecer e vai se surpreender. O canal AppTV vai reunir todas as igrejas em um só canal. Aguarde! Bom, eu estou aqui para dizer a você que nós da Digital Vídeo montamos todo o projeto de vídeo para a sua igreja. Nós vamos até a sua igreja, fazemos uma análise do templo e dos espaços, desenvolvemos o projeto, damos consultoria e planejamento, fornecemos todo o equipamento de produção de vídeo, montamos, instalamos, configuramos tudo para você e fazemos o startup de operação e transmissão. Treinamos a sua equipe e os seus ministérios. Colocamos os cultos da sua igreja na internet, por streaming. Também, se você quiser ir além, montamos um estúdio na sua igreja e fornecemos todo o treinamento para a sua igreja produzir programas para TV e internet, além dos seus cultos. Então, não perca mais tempo, ligue agora mesmo para nós. 21 3563 9318 ou 3416-0269. Eu vou repetir, 21 3563 9318 ou 3416-0269 ou mande um e-mail para nós, contato@digitalvideo.com.br. Voltamos ao nosso terceiro bloco. Eu quero orar com você e dizer para você o seguinte: nós não sabemos se o Brasil vai ou não vai ganhar a Copa, se ele será ou não será um vencedor. Mas eu quero dizer para você,
Nós estamos torcendo para isso, mas muito mais, você pode ser sempre um vencedor em nome de Jesus. Basta que você confie em Cristo, que entregue a sua vida a Cristo. Como diz o texto de Paulo, Romanos 8,37, você é vencedor quando confia no Senhor. Somos mais do que vencedores naquele que nos amou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero orar por você agora, pedir a Deus pela sua família, para que você que está hoje com esse sentimento de derrota, que isso seja expurgado da sua vida, que você experimente a vitória em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai de amor, eu te agradeço por esta manhã, pela vida de cada pessoa que me assiste nesta hora e que está, ó Deus, com um coração, quem sabe, tomado de tristeza, de sentimento de derrota, de depressão, de distanciamento. Pai, transforma a situação dessas pessoas. Se ela está num hospital, num presídio, numa situação de crise financeira, um filho nas drogas, um marido que abandonou, ó Deus, que estas pessoas vejam em Cristo o caminho da vitória, porque só Jesus modifica a história da nossa vida, muda todas as coisas. Pai, que elas possam confiar no Senhor, entregar as suas vidas nas mãos do Senhor e que elas sejam, como diz a tua palavra em Romanos 8,37, mais do que vencedoras através de Jesus Cristo, aquele que nos amou. Eu oro por elas, entrego essas pessoas em tuas mãos, abençoa cada telespectador e a cada família que nos assiste agora, em nome dele, Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma grande semana na presença de Deus. Nós lá no Recreio, como já anunciamos aqui, estamos no projeto Ame Brasil, um projeto que vamos realizar esta semana e a outra semana, onde vamos, através da palavra de Deus, levar uma palavra de vitória às pessoas. Também vamos ter vários atos de compaixão, de ação social, lá em torno da região do Recreio dos Bandeirantes. Vai ser uma bênção. Quero convidar você a nos visitar. Quinta-feira, 20 horas. Domingos, 10h15, 17h30 e 19h30 horas. Tem sido uma bênção os nossos cultos. Muita gente louvando, adorando o Senhor, ouvindo a palavra. É uma igreja de palavra e da palavra de Deus. Eu convido você para estar conosco. Também pode entrar no nosso site www.igrejadorecreio.org.br. Que Deus te abençoe. Amanhã, eu e meu amigo pastor João Emílio estaremos aqui para mais uma entrevista que tem abençoado tanta gente as nossas entrevistas e eu tenho certeza que amanhã será mais uma que vai edificar a sua vida. Tenha um bom dia na presença do Senhor.